Cara, a gente meio que tá vivendo um surto coletivo. Uma das coisas que eu mais escuto dos meus colegas da faculdade é a dificuldade que eles estão sentindo de ler, de estudar. E eles falavam coisas do tipo: antes eu lia por horas e era super tranquilo, mas hoje ler 10 páginas parece que tá drenando a minha energia. Eu preciso fazer um esforço absurdo. E o pior é que eu sei que isso é verdade. Porque eu também meio que já passei por isso e já me senti assim. E de vez em quando ainda me sinto. A minha ficha só caiu de vez quando eu tava conversando com uma amiga minha. Ela é professora concursada. E ela falou justamente sobre a dificuldade que ela está tendo em se concentrar para ler um livro. Porém, quando eu tinha meus 14, 15 anos, embora já existissem smartphones, eles não eram da mesma forma que são hoje. A internet era mais cara, a gente não tinha esse acesso a redes sociais como é agora. Bom, e o ponto aqui não é ficar entregando a minha idade. É basicamente refletir que a gente aprendeu a viver dessa forma. A gente aprendeu a viver viciados em smartphones. Obviamente tem toda uma indústria aí por trás para captar a nossa atenção. Mas isso não muda o fato de que a gente aprendeu a viver assim. Então, seguindo essa mesma lógica, o oposto também é possível. Ou seja, a gente também consegue aprender a viver sem o smartphone. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje. Então, se você gostou do tema, fica comigo até o fim desse vídeo. Bom, e para contextualizar, olá, meu nome é Davi, eu sou estudante de psicologia e aqui nesse canal eu falo um pouco sobre comportamento, pensamentos, reflexões e, claro, psicologia. E aproveitando esse gancho que eu tô falando sobre estudo, há 10 anos atrás eu tava me formando na minha primeira graduação. E é bizarramente estranho comparar o mundo de antes com o mundo de agora. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas é completamente diferente, sabe? O jovem que tá na casa dos 20 hoje é completamente diferente do jovem que estava na casa dos 20 na minha época. São pensamentos diferentes, é uma cultura diferente. E olha que eu estou estudando cursos diferentes dentro da mesma universidade. E ainda assim, a minha experiência de 2006 está sendo completamente diferente da minha experiência de 2016. Cara, se enquanto eu estava lá em 2016, sentado, escrevendo meu TCC, alguém tivesse me dito que existiria um software capaz de fazer isso pra mim, eu não duvido que acreditar, sabe? Não dava pra imaginar que as redes sociais seriam do jeito que é hoje e que existiriam inteligências artificiais que fazem tudo o que elas fazem. E mesmo assim, eu consegui me adaptar a esse mundo. E não só eu, porque a capacidade de adaptação não é um presente divino dado especificamente para mim. Claro que não. Resumidamente, o que eu tô querendo dizer é que a gente aprendeu a viver da forma que a gente tá vivendo hoje. Então, isso tudo não é culpa sua. Quer dizer, mas ao mesmo tempo não é. O seu cérebro, o meu cérebro, foi reprogramado. E como que eu posso explicar isso? Você não acordou numa manhã ensolarada e resolveu que iria escutar todos os seus áudios do WhatsApp na velocidade 1.5, ou que você assistiria todos os seus podcasts favoritos na velocidade 2.0. Você aprendeu isso, você foi condicionado a isso. A gente está num ambiente de troca de informações onde tudo é muito rápido e você quer cada vez mais coisas em menos tempo. E aí a gente já vai viajar muito para um contexto social que a gente está inserido. Mas o fato é que se a gente está assim hoje, é porque a gente se adaptou. E o que que acontece? O nosso cérebro se remodela pela repetição. Então, como que eu aprendi a falar inglês? Indo às aulas, praticando com os meus colegas, eu lia textos, escutava músicas, né, e cantava, pelo menos tentava. E eu percebia como que eu conseguia evoluir dentro desse sistema. Ou seja, repetição é a palavra-chave aqui. Eu não estava apenas praticando, eu estava repetindo a ação de estudar um novo vocabulário. E existe um nome técnico para isso que se chama neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de fazer novos ligamentos neurais. Então, isso aconteceu comigo lá atrás, quando eu estava aprendendo esse novo idioma, mas também aconteceu comigo, sei lá, semana passada, quando eu estava tentando usar o Nano Banana. Nosso cérebro é muito potente e ele tá o tempo todo aprendendo e se remodelando ao ambiente em que a gente está inserido. E o mesmo também acontece com estímulos rápidos. A gente não aprende só as coisas boas, a gente aprende também coisas ruins. Então, o seu cérebro não vai aprender apenas um novo idioma. Ele vai aprender que ele consegue uma fonte de dopamina rápida, desbloqueando a tela do telefone
e scrollando as redes sociais. Então, sim, a neuroplasticidade também pode servir para uma coisa negativa. Ela pode fazer com que o seu cérebro crie vias expressas de vícios. Pensa você, por que você vai pegar o caminho longo se você consegue pegar a via expressa e chegar lá rapidinho? Tá entendendo? Então, no fim das contas, o seu cérebro, ele tá resistindo não porque ele tá lá com preguiça, mas é porque ele já entendeu que aquilo não é o padrão. Ele entendeu que aquilo é muito mais trabalhoso. Então, talvez não valha tanto a pena assim. A neuroplasticidade acaba sendo uma via de mão dupla. Você vai realmente precisar ali lidar com aquele desconforto inicial, essa lentidão do processo, para que você consiga chegar no foco final, no objetivo. Outro problema clássico da nossa rotina é a nossa falta de organização com o nosso tempo. Porque no fundo mesmo, a gente acaba não utilizando o nosso smartphone com intencionalidade. O que eu quero dizer com isso? Ele tem diversas funções. Então, digamos que o meu despertador está ali tocando, ou que eu tenha que conferir alguma atividade no calendário. Eu não apenas desbloqueio a tela, eu vou lá e confiro o que eu tenho que fazer. Eu acabo pegando ele e quando eu vejo tem uma notificação, e aí eu respondo no WhatsApp, e aí eu respondo outra pessoa, e eu comento num grupo, aí eu tô no Facebook, quando eu tô no Instagram, e dali o que era para ser um negocinho de 30 segundos se tornaram 30 minutos. E aí sempre tem uma pessoa conhecida, um colega, um amigo, que diz que, nossa, não tenho tempo para nada. O que tá acontecendo com a minha vida? É tudo tão corrido. Só que o tempo de tela dele diz o contrário. Porque se a pessoa teve 4, 5, 6 horas para ficar com a cara no telefone, como que ela não tem tempo para um hobby que não duraria, sei lá, 1 hora do seu dia? Então, no fundo, isso não é uma falta de tempo, é uma falta de intencionalidade. E o que me chama mais atenção é o desperdício de vida mesmo, que o tempo é uma fração da nossa vida. E a gente está desperdiçando como isso aqui. Com uma tela, e não com pessoas, e não com momentos, e não construindo memórias e afeto. A gente sabe o que estava no story ou o que outra pessoa publicou, mas a gente não conhece um lugar bacana que muitas vezes está a meia hora da nossa casa. Isso é um pouco triste. Isso reflete um comportamento nosso. A gente meio que desaprendeu a regular as nossas próprias emoções. E aí parece que quando a gente não sabe o que fazer, o que resta é abrir um aplicativo do nosso celular e ficar minutos ou horas ali de um lado pro outro. E sabe o que é o mais irônico disso tudo? Ao mesmo tempo que você tá fazendo isso, você tá colocando os seus sonhos, seus planos de lado. Então você acaba escolhendo aquele conforto raso, aquela recompensa rápida, ao invés do trabalho e do esforço de construir algo pra você. E voltando lá pro início do vídeo, basicamente o que acontece na faculdade. É muito mais fácil você pegar o seu telefone e ficar scrollando, ao invés de você sentar e se dedicar aos seus estudos, de colocar tempo, empenho numa coisa que você vai colher os frutos lá na frente, que é pro seu próprio bem, mas de novo, dá trabalho. E aí, quando você menos percebe, você tá se distanciando daquela vida que você tanto quer construir pra si mesmo. E, de novo, isso é muito triste, eu tô rindo, mas é um pouco de nervoso. Antes que esse vídeo se torne uma calça às bruxas às redes sociais, eu preciso te informar que esse comportamento já acontecia lá atrás. Acontece que os vilões eram outros. Seria, sei lá, a televisão, ela já ocupou esse lugar um dia, assim como o rádio já ocupou também. O fato é que sempre vai existir um vilão para essa história. A diferença é que agora a rota de fuga tá mais rápida, porque ela tá literalmente no seu bolso. E se a gente for fazer uma análise um pouquinho mais profunda, talvez a gente consiga chegar à conclusão de que as redes sociais do smartphone tá servindo como uma forma de você fugir das suas emoções, dos seus pensamentos e de você mesmo. Então ele tá sendo uma forma de você não sentir, de você não processar e de você não regular nada. E quando a gente fala sobre largar o telefone e passar um pouquinho de tempo mais offline, a primeira coisa que vem às nossas mentes é sobre ter um hobby ou encontrar um novo hobby. Mas o que muitas pessoas não percebem é que o celular não está só fritando seu cérebro com estímulos o tempo todo. Ele tá te tornando uma pessoa mais solitária. E aí, arrumar um hobby não necessariamente vai solucionar esse problema. E é um pouquinho estranho. Esse domingo eu fui ao shopping e eu tava reparando numa mesa que tinha alguns adolescentes. Os três estavam sentados, conversando um com o outro, com a cara dentro do telefone. Até que chegou um momento que eles simplesmente pararam de interagir e estavam só ali no telefone.
Isso é um pouquinho bizarro. A gente tá numa época onde se comunicar nunca foi tão fácil. Hoje eu consigo ver o que o meu colega que estudou comigo lá na 8ª série, no 9º ano, tá fazendo, como é que ele tá. Se eu for um pouco mais a fundo, eu consigo descobrir onde é que ele tá morando, sabe? Então, sim, a gente tá cada vez mais conectados, a nossa socialização tá cada vez mais aguçada, a tecnologia facilitou isso, ao mesmo tempo em que ela tornou isso difícil de ser mantido. As pessoas estão juntas o tempo todo, ao mesmo tempo em que elas estão cada vez mais solitárias. A gente meio que tocou algumas habilidades. Hoje a gente consegue escrever prompts, mas a gente perdeu a habilidade de criar conexões, de fazer amizades. E isso é muito cruel. E as redes sociais amplificam tudo isso. A gente pode ter milhares de seguidores, vários likes, e ao mesmo tempo tá ali sofrendo e se sentindo sozinho. Cara, se eu for parar pra falar sobre saúde mental e rede social, isso aqui vira um podcast de 12 horas. Mas o fato é que sempre vai ter alguém fazendo alguma coisa melhor do que você. E essa é a armadilha do hobby, porque eu tava falando sobre hobby. Parece que a gente tá sendo programado pra não ter hobbies. E pra gente se sentir mal, ao mesmo tempo em que a gente começa a praticar alguma coisa para tentar ser de fato um hobby. Que aí parece que é um loop infinito, né? Sempre vai ter alguém fazendo melhor, sempre vai ter alguém agindo com uma técnica diferente. Então, até que ponto um hobby é um hobby? Porque não deveria existir toda essa pressão para você fazer alguma coisa para relaxar, mas até os hobbies estão sendo instagramáveis. Até o que a gente julga ser uma coisa nossa, um momento único de entretenimento, acaba sendo convertido nessa questão de produtividade, de fazer mais e de fazer melhor e de se comparar, e é um buraco negro, né? E isso rola com tudo, com seu corpo, com seu trabalho, com suas ambições, com seus sonhos. Enquanto eu estou aqui estudando, tem uma galera que já tá super consolidada no mercado. Enquanto você tá aí malhando, tem um cara que já tá com um corpo super escultural. E aí mora uma outra armadilha. A gente começa a se desconectar da nossa vida real e das nossas próprias conquistas. Então, o resumo da ópera é: muitas das vezes você está sozinho, busca formas de aliviar a sua solidão, passando por uma vitrine que está literalmente no seu bolso, com uma sensação de que você não está sendo bom o suficiente e que você está ficando para trás o tempo todo. Porque sempre tem alguém muito melhor do que você em alguma coisa por aí. E se você procurar a solução em algum hobby, você pode desistir porque provavelmente você não vai achar. Porque a solução não tá em produzir, em fazer mais. Tá em uma coisa que é muito mais simples e que a gente foi perdendo, que se chama conexão. A gente quer conexão. A gente precisa de conexão. A gente não veio para esse mundo para viver sozinho. O ser humano é um ser social, biopsicossocial. A gente precisa de conexão com nós mesmos, com o mundo ao nosso redor, com os nossos amigos, com a nossa família, mas conexão de verdade, momentos de qualidade, trocas. E não como aqueles adolescentes que eu falei que encontrei no restaurante. E nem me leva mal. Provavelmente esses adolescentes estavam assim porque eles estavam sofrendo de como? Aquele medo de ficar por fora. A gente tem isso, é meio que uma síndrome, digamos assim, de uma sociedade moderna e super conectada, mas vamos aceitar uma coisa? Bora lá. Você não vai saber de tudo da vida das outras pessoas. E que bom que você não vai saber. Você não precisa ver todos os stories que todos os seus amigos publicam todos os dias. Ou que aquele cantor ou ator que você gosta tá lá publicando. Isso não vai fazer diferença na sua vida. E se você quer de fato melhorar a sua vida, você precisa entender duas coisas. A primeira, você vai perder alguma coisa. Você não vai saber de tudo. Você não vai acompanhar todas as tendências. E segundo, você precisa ser mais criterioso. Você precisa ter mais intencionalidade. Tem um livro de Sêneca que se chama Sobre a Brevidade da Vida. E ele fala basicamente que a gente não tem pouco tempo. A gente não sabe utilizar bem o tempo que a gente tem. Então, qual é a melhor forma da gente valorizar o nosso tempo, que é precioso, se não utilizando com sabedoria, com intencionalidade? Então, ao invés de você desperdiçar o seu tempo assistindo a um stories no Instagram, por que você não faz um check-in
com você mesmo. Tipo, você para e pensa, o que que eu tô precisando agora? O que eu gostaria de fazer? E quando você começa a ser mais intencional, você começa a se enxergar e você começa a perceber como você foi negligente consigo mesmo. A sua atenção meio que volta pra você e você começa a reparar nas pequenas coisas que antes você só deixava passar batido. Quando a gente para pra falar assim, parece que a gente tá falando de coisas estratosféricas, mas não necessariamente. Vou dar um exemplo aqui da minha vida. O que que eu comecei a fazer pra chegar do meu trabalho ou da faculdade e prestar mais atenção na minha casa, no meu ambiente. Eu tenho 5 gatos. Então, quando eu tô em casa, eu tô sempre com eles, mas quando eu passo o dia inteiro fora, cara, eles sentem a minha falta, sabe? Se você tem pet, você sabe disso. Seu pet sente a sua falta. E o que que eu fazia? Já chegava tirando a mochila, sapato para um lado, roupa para o outro, era tomar banho, comer, não sei o que, pá, dormir. Então, o que eu comecei a fazer? Antes mesmo de eu tomar banho, fico lá com o meu gatinho no colo, faço carinho nele, a gente brinca um pouquinho, e aí eu vou e pego outro. Como disse, são 5, então tem que fazer o rodízio ali, que rola um ciúme. Quando você começa a reparar nesses micromomentos do seu dia, você percebe que vale a pena você ficar mais tempo desconectado. Bom, e se você clicou nesse vídeo e ficou até aqui, é porque você tem interesse em como ter uma vida um pouco mais offline. E eu estou aqui para te dar algumas dicas que funcionaram comigo e que eu tenho certeza que também vão funcionar para você, porque, né, não tem nada de especial, nós somos iguais. A primeira dica é você dificultar o que é ruim e facilitar o que é bom. Eu sei que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas, por exemplo, se você quer estudar e o seu telefone está roubando a sua atenção, você senta na sua mesa para estudar e coloca o seu telefone em outro cômodo. Ou seja, você vai estar dificultando o processo. Em contrapartida, você também vai facilitar o que é bom. Então, por exemplo, eu quero ler mais. Então, eu já vou ter o meu livro bonitinho no meu Kindle, no meu iPad, ou então físico ali comigo. O que momento que eu vou estar fazendo essa leitura? Antes de dormir? Então eu já vou colocar na minha mesinha de cabeceira. Enquanto eu estou no transporte público, então eu vou colocar dentro da minha mochila. Quanto mais fácil for fazer o que precisa ser feito e mais difícil for para você se sabotar, melhor. Viu como não é nada de outro mundo? Nada que ninguém não consiga fazer? A segunda dica meio que exige um pouco mais de você, porque é sobre trocar o impulso por uma microrregulação. Ou seja, quando você perceber que você vai agir por impulso, você vai parar e vai respirar fundo. Não tô falando que você tem que incorporar um monge budista que vai sentar e vai meditar por 30 minutos e vai colocar um mantra e vai ficar... Não, não é nada disso. Você só vai começar a agir com mais intencionalidade. Você vai parar e vai analisar o que você está sentindo e o que você quer fazer. Então, por exemplo, você pegou seu telefone e se ligou que, no fundo, o que você quer é conexão. E aí você tá lá vendo os stories dos seus amigos, é uma pessoa que você gosta, e você liga pra ele ou manda um áudio dizendo: "Poxa, bora se encontrar, vamos tomar um café", e sai com ele, de fato. E aí uma coisa que tava ali, que era só um impulso, acaba se tornando uma coisa real, acaba se tornando um momento de troca, um momento de fato de conexão, que você tanto estava procurando de forma artificial na sua rede social e no seu celular. E o terceiro é fazer coisas com outras pessoas. Então, vai para uma aula presencial, para uma palestra, para um workshop. Se existe a possibilidade de fazer alguma coisa em grupo, faça. Se você tem um hobby que também dá para ser praticado em grupo, tente. Né? Hoje em dia está super em alta a corrida. Procure outras pessoas que você conheça. Marca uma corridinha. É um momento de troca. É um momento de conexão. E como eu disse, é tudo que a gente está procurando. Bom, eu acho que esse vídeo já está bem longo. Falei bastante, falei sobre várias coisas. Então, se você ficou até aqui, muito obrigado. Significa muito pra mim. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse tipo de vídeo, se você gosta de um conteúdo um pouquinho mais bate-papo, né? Meio que informal. Bom, e por hoje é só isso tudo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like, que isso me ajuda muito. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, porque tem vídeo novo toda semana. Tá bom? Então, até semana que vem. Um grande abraço e tchau!